Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês em mais esse devocional, em mais esse dia, um dia muito abençoado que o Senhor preparou para que nós estivéssemos mais uma vez estudando a sua palavra. Em mais essa terça-feira que nós estamos aqui reunidos para estudar a Bíblia, a palavra do Senhor. E hoje o tema da palavra é Deus de maravilhas. Nós vamos ler Isaías, capítulo 25, o versículo 1. E eu convido você, então, a juntos fazermos a leitura da palavra do Senhor. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a Ti e louvarei o Teu nome, porque fizeste maravilhas, os Teus conselhos antigos em fidelidade e em verdade. Em tempos tão difíceis, que nós temos passado e vivido, e isso não somente nós, às vezes dentro da nossa casa, mas dentro da nossa cidade, do nosso estado, do Brasil todo, no mundo todo, nós temos vivenciado tempos muito ruins, muito difíceis. E às vezes, por esses momentos difíceis que temos passado, não conseguimos enxergar as coisas boas e maravilhosas que Deus tem feito por nós e para nós. E hoje é isso que Deus quer nos ensinar. O quanto Ele é maravilhoso. O quanto esse Deus, que é o único Deus perfeito, maravilhoso, o único Deus verdadeiro, o único Deus que merece toda a honra, toda a glória, todo o poder e todo o louvor que seja dado a Ele. Esse Deus, Ele zela por cada um de nós, por nossas famílias, todos os dias. E tem feito por nós e para nós coisas maravilhosas. E neste capítulo de Isaías 25, em alguns versículos, nós vamos verificar aqui coisas maravilhosas. Nós vamos ver aqui bênçãos, milagres e maravilhas que Deus tem feito cada dia, todos os dias, em nossas vidas. Então, vamos aprender hoje a não ficar olhando somente para as coisas ruins que acontecem à nossa volta. Mas vamos aprender a agradecer a Deus por tudo, mesmo pelas coisas ruins, porque em tudo devemos dar graças, porque esta é a vontade de Deus, e acima de tudo, começar a verificar o que Deus tem feito de bom em nossa vida. Quantas e quantas bênçãos Deus tem derramado em nossa vida. Quantas maravilhas Ele tem feito em nossa vida. Vamos parar um pouquinho todos os dias, olhar para o céu e ver a maravilha do céu que Deus nos deixou, olhar para os passarinhos, para a natureza e ver como é bela toda a natureza e toda a criação que Deus fez, para que nós pudéssemos desfrutar dela. E vamos ver o quanto Deus é maravilhoso. Então vamos analisar alguns versículos do capítulo 25 de Isaías e comprovar esse Deus de maravilhas. No versículo 4, nós já podemos ver várias maravilhas de Deus. Vamos ler então o versículo 4. Porque tem sido a fortaleza do pobre, a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade, sombra contra o calor, pois o assopro dos violentos é como a tempestade contra o muro. Na leitura do versículo 4, nós já verificamos várias maravilhas do Senhor. Esse Deus de maravilhas, Ele é um Deus de fortaleza. Ele é um Deus de refúgio. E Ele é um Deus que dá sombra contra o calor. Então veja, não importa o momento difícil que você passe ou venha a passar. Lembre-se que Deus é fortaleza. Deus é refúgio. Em qualquer momento difícil, Ele é a sua fortaleza e Ele é o refúgio contra qualquer problema e inimigo que venha contra você. E Ele é sombra quando você estiver no maior dos calores da guerra, do problema na sua vida. Deus é fortaleza, refúgio e sombra contra o calor. Ainda também no versículo 6, vamos ler o versículo 6? E o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete.
de coisas gordurosas, banquete de vinhos puros, de coisas gordurosas feitas de tutanos e de vinhos puros bem purificados. O que significa esse versículo, então? Provando mais maravilhas desse Deus que nós servimos, que é um Deus de maravilhas. Aqui demonstra que Deus nos prepara para banquetes. Para um banquete, Ele quer nos dar sempre o melhor. Ele quer dar o melhor dessa terra para você, para a sua família. Então, em todos os momentos de nossa vida, Deus está preparando um banquete para você. Mesmo que hoje você não enxergue isso, que você esteja passando por problemas terríveis na sua vida, sejam problemas financeiros, sejam problemas de saúde, problemas profissionais, de desemprego, problemas dentro do seu casamento, dentro da sua família, não importa quais sejam os problemas que você esteja passando. O que importa é que o Deus de maravilhas está preparando um banquete para você. E pelo que relata o versículo 6, não é qualquer tipo de banquete. Só de ter um banquete já significa algo maravilhoso. Mas ele relata pela especificidade do versículo 6 que é um banquete do mais maravilhoso possível. Com fartura, um banquete que não falta nada, pelo contrário, vai ter de sobra de tudo que você precisa. Aliás, mais do que você precisa. Então, não perca a fé. Continue firme no Senhor, porque o seu banquete vai chegar. A sua hora vai chegar. O problema vai passar. A tempestade vai passar e você vai alcançar a vitória, o banquete na sua vida, em nome de Jesus. Por quê? Porque Deus é um Deus de maravilhas. Vamos ver ainda no versículo 8. Mais maravilhas do Senhor. Aniquilará a morte para sempre. E assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos. E tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor o disse. Ou seja, é palavra de Deus. Ele está prometendo, e se ele promete, ele vai cumprir. O que significa esse versículo? Que Deus nos dará a vitória sobre a morte eterna, e é para sempre, diz aqui. Ou seja, mesmo que nós morramos aqui neste mundo fisicamente, se morrermos no Senhor, aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador, vivendo em Cristo, não iremos para o inferno, iremos para o céu. Teremos a vitória sobre a morte. É promessa do Senhor. E toda lágrima do nosso rosto, Deus enxugará. Não choraremos mais, teremos somente a alegria, está escrito aqui. E quando ele diz assim, que tirará da terra o opróbrio, que significa opróbrio? Injúria, vergonha, ou seja, toda a terra ficará livre da injúria, toda a terra ficará livre da vergonha. É promessa de Deus, desse Deus de maravilhas. Mas ainda temos que ler o versículo 9. E naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus. Por ele temos esperado, para que nos salve. Este é o Senhor. Por ele temos esperado, na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. O que significa isso? Que Deus é nosso Salvador seguro, nos dá segurança. Além de nos salvar, Ele nos dá segurança. E Ele é um doador de alegria. Então Deus nos dá segurança, nos salva e nos dá toda a alegria que nós precisamos. Então nós vimos aqui nos versículos 4, 6, 8 e 9 do capítulo 25 de Isaías, várias qualidades de Deus como sendo um Deus de maravilhas. Quantas maravilhas estão aqui prometidas no capítulo 25 de Isaías. E são promessas que o Senhor faz e que são cumpridas por Ele. Porque Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender.
E se está escrito que Ele é assim, então tudo se cumpre. Só depende de mim e de você para que essas maravilhas se tornem uma realidade na nossa vida. Por esses versículos, então, nós podemos ver o quanto Deus é um Deus de maravilhas. Como Ele é maravilhoso. E por tudo isso, nós devemos louvá-lo e agradecê-lo. E aí nós vamos ler novamente o primeiro versículo que nós lemos lá no início, para comprovar que temos que louvar a Deus. Ó Senhor, Tu és o meu Deus. Exaltar-te-ei a Ti e louvarei o Teu nome, porque fizeste maravilhas. Os Teus conselhos antigos em fidelidade e em verdade. Então nós louvamos a Deus pela fidelidade dEle, pelo seu amor e pelas maravilhas que Ele tem feito e ainda fará em nossa vida. Que o Espírito Santo possa ter falado com você nesta terça-feira, nesse dia abençoado que o Senhor preparou para cada um de nós. Feche os teus olhos agora, eu quero orar com você. Pai querido, Pai amado, muito obrigada por mais esse dia, por essa terça-feira que o Senhor preparou para nos mostrar que o Senhor é um Deus de maravilhas. E obrigada por ser esse Deus tão maravilhoso. Obrigada por derramar bênçãos sem medidas sobre a nossa vida. Continua nos abençoando nesta terça-feira, nossa noite que logo mais virá, Senhor. Cubra-nos com teu sangue, coloca os teus anjos acampados ao nosso redor, livrando de todo o mal. Abençoa também os nossos animais, os nossos bens, repreenda o devorador, o cortador e o migrador das nossas vidas, ó Pai. Não deixe que nada de ruim nos aconteça. Continua abençoando nossa semana. Nos dá uma semana de bênçãos, de vitórias e de maravilhas. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. Louvado seja o Deus de maravilhas. Amados, foi um prazer estar mais uma vez com vocês. Medite nesta palavra, pratique, louve a Deus que é o Deus de maravilhas e receba as maravilhas do Senhor na sua vida e da sua família. Fiquem com o meu abraço, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus e eu aguardo você na próxima quinta-feira para mais uma meditação na palavra desse Deus de maravilhas. Até quinta então, em nome dele.